Era uma manhã de calor sufocante quando uma tempestade inesperada se aproximou da floresta. O céu, antes azul, foi coberto por nuvens negras. O vento rugia como um lobo faminto, arrancando folhas e galhos. Entre os animais que viviam ali estava uma pomba pequena de penas cinzentas e corpo frágil. Ela não tinha a imponência de uma águia, nem as cores brilhantes de um pavão, mas possuía algo que poucos conseguiam enxergar: um coração que não desistia. Naquele dia, a tempestade trouxe destruição. Ninhos caíam das árvores, ovos se quebravam contra o solo enlameado, e muitos pássaros voaram para longe em busca de refúgio. A pomba, porém, permaneceu, pois no meio do vendaval estava o seu bem mais precioso: 3 pequenos ovos, frutos de sua dedicação e amor. Quando a ventania os derrubou, ela desceu desesperada. 2 deles estavam quebrados, mas um havia sobrevivido. Tremendo, ela o protegeu entre as asas e sussurrou: "Eu vou te salvar, custe o que custar." Mas a água da chuva começou a encher o chão, formando enxurradas que ameaçavam levar o ovo embora. A pomba tentou levantá-lo com o bico, mas era pesado demais. Tentou de novo, e de novo, até que suas asas ficaram encharcadas e seu corpo tremeu de frio. De cima, um corvo zombava dela. "Você é tola, vai se acabar à toa. Esse ovo é um fardo. Salve-se antes que seja tarde." Outros pássaros já haviam partido, mas ela não se moveu. A cada tentativa frustrada, sua vontade crescia. Com as garras, cavou um pequeno buraco na lama, colocou o ovo dentro e cobriu-o com folhas secas que ainda restavam por perto. Trabalhou a noite inteira, ignorando o cansaço, ignorando a dor. Suas penas coladas pela chuva, os olhos ardendo de tanto esforço, mas seu coração repetia uma única certeza: "Eu não vou desistir." Quando o sol nasceu, a floresta parecia silenciosa, quase em luto. Muitos ninhos estavam destruídos, muitas vidas haviam se perdido, mas, sob a pequena cobertura que a pomba improvisara, o ovo permanecia intacto. A pomba caiu exausta ao lado dele, mas sorria. Sabia que havia cumprido sua promessa. Dias se passaram. O ovo começou a rachar, e de dentro dele surgiu um filhote frágil, mas vivo. A pomba, emocionada, aqueceu-o sob suas asas. O corvo, que antes zombava, observava agora em silêncio, incapaz de negar a força daquela pequena ave. Outros animais da floresta se reuniram, admirados com a cena. Eles haviam perdido muito na tempestade, mas ali estava a prova de que a coragem e a persistência eram maiores do que qualquer força destruidora. Uma coruja sábia pousou em um galho próximo e disse: "A força não está no tamanho das asas, mas no coração que insiste, mesmo quando todos dizem que é impossível. O que salvou este filhote não foi poder, mas perseverança." A história da pomba se espalhou pela floresta. Ela não era mais vista como uma ave comum, mas como um símbolo de coragem. Muitos passaram a repetir para si mesmos diante de dificuldades: "Se uma pomba resistiu à tempestade, também posso resistir ao que enfrento." E essa é a grande lição. Muitas vezes nós nos sentimos como essa pomba, pequenos, cansados, enfrentando tempestades que parecem grandes demais. Há vozes externas que nos dizem para desistir, que não vale a pena lutar, que é melhor abandonar o que amamos. Mas a verdade é que a vitória nunca pertence aos mais fortes ou aos mais rápidos. A vitória pertence a quem persiste. Mesmo quando o mundo diz que não dá, mesmo quando parece inútil, cada ato de resistência conta. A vida recompensa aqueles que não desistem. O ovo protegido pela pomba não é apenas um filhote, mas uma metáfora dos nossos sonhos, daquilo que carregamos dentro de nós e que muitas vezes o mundo tenta arrancar.
Quem insiste em proteger seus sonhos, mesmo diante das maiores tempestades, um dia verá a vida renascer diante dos próprios olhos. Por isso, lembre-se, não é o tamanho da sua força que determina sua vitória, mas a capacidade de se levantar de novo, de tentar mais uma vez, de proteger aquilo que é mais precioso para você. A coragem não é ausência de medo, mas decisão de continuar, mesmo com medo. E eu te pergunto, em quais áreas da sua vida você tem sentido vontade de desistir? Quais sonhos estão sendo levados pela enxurrada da dúvida e da pressão? O que é o ovo precioso que você precisa proteger, mesmo que todos digam que não vale a pena? Assim como a pomba, você pode estar encharcado, cansado, sem forças. Mas se você não abandonar o que é importante, se continuar tentando, mesmo devagar, a tempestade vai passar e o futuro vai florescer. A história da pomba é também a nossa história. Somos testados pelo vento, pela chuva e pelo peso dos dias. Mas, se persistirmos, descobriremos que até o coração mais frágil pode carregar uma força indestrutível. Nunca esqueça, desistir é fácil, mas resistir é o que transforma. Se este relato tocou o seu coração, compartilhe com alguém que esteja enfrentando uma tempestade. Pode ser que suas palavras sejam o abrigo que essa pessoa precisa hoje. E você, qual é a tempestade que está enfrentando? Me conte nos comentários, vamos caminhar juntos.